gente, eu sou Marcos Vinícius, cronista e comentarista aqui no canal Comenta Aí. Esse canal só existe para o seu comentário. Sem o seu comentário, esse canal não tem razão de ser. O nosso objetivo aqui é fazer análises, dialogar sobre assuntos e tentar transcender sobre essa coisa toda que está acontecendo aí no nosso mundo. Eu quero falar hoje com você sobre o assunto Patrícia Abravanel, Caio Castro, pastor Cláudio Duarte, Rafa Kalimann e tanta gente que já comentou sobre a questão do mês da visibilidade LGBT. E a polêmica tem a ver com um vídeo que foi postado pelo Caio Castro, ator, e o comentário da Patrícia Abravanel. Tanto a Patrícia Abravanel como o Caio Castro e também a Rafa Kalimann disseram o seguinte: tem pessoas que não aceitam o relacionamento de pessoas homossexuais e elas têm que ser respeitadas pelo fato de não aceitarem. Eu quero dizer para vocês, especialmente nesse mês, que é o mês da visibilidade da comunidade LGBT. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu não tenho lugar chamado lugar de fala. Eu não sou homossexual e, portanto, não tenho toda a experiência do preconceito, da não aceitação, da rejeição, da culpa e tudo mais. A segunda coisa que eu quero falar é em cima de duas situações que eu vi que me chamaram a atenção nessa semana sobre este assunto. A primeira é quando a Patrícia Abravanel tenta explicar o incômodo dela, dizendo: como é que eu vou falar para os meus filhos? Como é que eu vou explicar para os meus filhos? Vocês têm que entender que eu fui criada de um outro jeito. Então essa é uma das coisas que eu queria chamar a atenção, e eu queria dizer para a Patrícia Abravanel o seguinte: Patrícia Abravanel, eu não tenho 10%, talvez eu não tenha 1% do recurso que você e sua família têm para estudar, para pensar, para conhecer, entender o mundo. Eu não tenho 1% dos recursos que você tem. Eu fui criado de uma forma também bastante conservadora. Fui criado numa igreja batista bastante conservadora, por uma família batista bastante conservadora, e estudei em seminário para ser pastor batista, na época que o seminário batista era extremamente conservador. E eu consegui aprender. Eu não sou melhor do que você. E nem tenho os recursos que você tem para estudar. Então essa é um ponto que deve ser observado. É certo que existem pessoas que não concordam? Sim, mas daí essas pessoas que não concordam dizerem: eu não sei o que fazer com esse assunto, está parecendo um assunto, por exemplo, da cloroquina, né? Não, a cloroquina pode, não pode? Não, já foi comprovado que não pode. Basta você pesquisar pesquisas sérias. Doutora Luana deu todas as dicas na CPI da Covid essa semana. Então basta você querer aprender sobre isso. A segunda coisa que me chamou a atenção essa semana sobre este assunto foi o canal da Jana Viscardi. Eu vou deixar o vídeo que ela fez sobre este assunto no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Ela fala sobre, na minha opinião, o que ela quis dizer com isso? E isso também me chamou bastante atenção. Ela quis dizer o seguinte: uma porção de gente acha hoje, no mundo de hoje, especialmente no mundo da internet, né, que ela pode dar opinião sobre qualquer coisa, como o Caio Castro. Bom, na minha opinião, as pessoas que são intolerantes em relação aos homossexuais têm que ser respeitadas e compreendidas. Não, não. Sabe por quê? A Jana Viscardi lembra isso muito bem e eu vou trazer isso aqui. Hoje, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homoafetivo, tem uma disposição, um voto do STF. Está aí na lei. Infelizmente, o nosso Congresso não votou como lei do Legislativo. Então, teve aí o Judiciário teve que se manifestar. Mas está na lei, então não tem que dar opinião, eu não vou aceitar. Nesse vídeo do Cláudio Duarte, que foi o que originou tudo isso, há outras falas dele, onde ele tenta explicar toda essa situação, mas ele termina dizendo mais uma vez da mesma forma: eu nunca vou negociar os meus valores em relação a divórcio, adultério, homossexualismo, não vou negociar. Ou seja, ele continua com a mesma opinião.
E nessa hora, Patrícia Bravanel, pastor Cláudio Duarte, seja quem for, como um cristão, eu só tenho a dizer uma coisa: os homossexuais, as pessoas que casam, casamentos homoafetivos e etc., eles não estão interessados se você concorda ou não concorda, se você tem uma opinião, entendeu, Cláudio Castro? Ou não. Eles querem ser respeitados. Respeitados. E no Brasil é muito difícil para a comunidade LGBT, e é só um parênteses aqui, para você que for da comunidade LGBT que esteja me ouvindo, eu sei que a sigla é LGBTQIA+, inclusive hoje eu estudei as palavras que representam cada letra, tá? Eu sei, mas por uma questão do vídeo ficar mais fluido, eu quero contar uma história rapidinho aqui para vocês. Como eu disse, eu fui criado de uma forma bem restrita. Na minha época, eu tenho 59 anos, na minha época de pré-adolescente e adolescente, criado na igreja, não podia andar com bicha, porque senão virava bicha. Era assim que era tratada a coisa. Olha, se você fica andando com esse bicho aí, vai acontecer alguma coisa com você. E aí, dentro da minha história, criado com preconceitos os mais variados, e especialmente preconceito nessa área, o que acontece? Eu virei pastor, lá no ano 2000. E aconteceu comigo uma história muito interessante. Na comunidade que eu estava pastoreando, uma comunidade de mais ou menos 80 pessoas, uma vez uma pessoa veio me procurar. E eu falei, que bom, você quer conversar? Sim, eu quero conversar, quero ter uma conversa privada com você, porque eu estou frequentando aqui a comunidade que você pastoreia e eu preciso conversar com você. Eu disse, claro, vamos conversar. Sentamos separadamente, privadamente para conversar, e antes que eu falasse qualquer coisa, aquela pessoa me disse assim, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou lhe falar, porque eu sei que assim que eu terminar de te contar isso, você vai me expulsar da igreja. Eu tomei um susto e fiquei imóvel, sem saber o que dizer, e só pude respirar fundo e pensar, Jesus, me dá sabedoria aqui para esse assunto, porque eu não podia nem imaginar o que era. E aquela pessoa me contou que era homossexual e que vivia uma relação homoafetiva, casada com outra pessoa do mesmo sexo. E a minha reação naquele dia eu coloco como o início do processo de desconstrução dos meus preconceitos. Eu olhei bem nos olhos daquela pessoa e disse assim, eu não vou te expulsar. Quem sou eu para te expulsar da igreja? E essa atitude minha me possibilitou perceber o quanto que nós, cristãos, muitas vezes fazemos dois pesos e duas medidas. Como que a igreja evangélica, no seu modo de ser, na sua praxis, ela escolhe quais pessoas validar, quais pessoas invalidar. Não importa nem mesmo se aquele chamado, aspas aqui, longas aspas, pecado, é tão condenável quanto o outro. Por exemplo, eu vou te trazer um exemplo aqui. Corruptos de dinheiro, por mais que os conservadores digam aí que querem acabar com corrupção, mas se você tiver uma corrupçãozinha de dinheiro, mas você for da igreja e der oferta, as pessoas, deixam passar. Se você trata mal seus empregados e explora seus empregados, pagando injustamente, tratando muitas vezes mal, deixa-se passar. Mas se você disser que é gay, você está no inferno. Então o que eu quero dizer, esse meu conhecimento dessa pessoa e a forma como eu decidi agir, começou a me fazer a desconstruir os meus preconceitos e a perceber a hipocrisia que reinava no meio evangélico. Essa semana, por exemplo, eu li um texto do Hermes Fernandes, que é pastor, sobre os homens que exigem, impõem
relação sexual com suas esposas e que muitas vezes são líderes nas igrejas. É uma violência. E utilizando um texto da Bíblia, eles fazem isso. Então, o que eu quero dizer para Patrícia Bravanel e para toda essa história? Ninguém está precisando de opinião. Ninguém está precisando de, olha o que eu acho, o que eu penso. E a segunda coisa que eu quero dizer para ela e para todos vocês que estão aqui me ouvindo é que não é difícil aprender a lidar com esse assunto, não. Até porque algumas coisas já estão postas como direitos legais. Então deixa as pessoas viverem. Deixa as pessoas tomarem as decisões que elas têm que tomar. Respeito. E eu termino essa história da minha vida, aí do meu progresso, vamos dizer assim, contando sobre uma selfie que eu fiz essa semana. Essa semana eu tirei uma selfie no aeroporto Santos Dumont. Precisei ir segunda-feira no Santos Dumont para ajudar uma pessoa a embarcar. E lá eu encontrei uma das pessoas que participou do documentário Amarelo do Emicida, que está na Netflix, eu recomendo você assistir, fala muito sobre racismo, que foi a cantora Majur. E como o clipe da música, que é a música Sujeito de Sorte, do Belchior, mexeu muito comigo naquela época que eu assisti o documentário, eu fui inclusive assistir o clipe original produzido pela equipe do Emicida, que está no canal dele, como mexeu muito comigo, quando eu vi e reconheci que era ela, eu aparei e falei para ela, olha, você canta muito e eu queria te dizer que assistir aquele clipe me ajudou mais ainda no processo da minha desconstrução dos meus preconceitos. Eu quero te agradecer por isso e queria te pedir uma selfie. E tirei a selfie com ela, publiquei no meu Instagram e vou deixar aqui no vídeo a selfie para você. O que significa isso? Significa que eu sou melhor do que alguém? Não. Significa que eu quero aprender, Patrícia Bravanel, a lidar com outras realidades que não são as minhas. Há 15 anos atrás, eu seria incapaz de fazer uma foto assim, porque os meus preconceitos, né, a história que eu trazia ainda da juventude, opa, é uma bicha. Você vai ser contaminado, que parece que pega, né? Parece que tem gente que acha que pega. Hoje não. Hoje eu tirei com a maior alegria, postei no meu Instagram e aprendi que cada ser humano tem que ser valorizado, respeitado, incluído, amado. Isso aqui é o importante. Esse negócio de negociar valores, vou negociar... Não tem essa história. Seus valores são seus, os meus valores são meus, e os valores das pessoas da comunidade LGBT são os valores delas e têm que ser respeitados. Muito obrigado se você ficou até aqui. Se inscreve no canal, aciona aí o sininho das notificações. A gente se encontra no próximo vídeo. Fui!